Fala pessoal, está começando mais um podcast Tijolo por Tijolo. Esta que é a 11ª edição e desta vez tenho o prazer de receber aqui Mauro Darugi, da Red, gestor do HFOF, para bater um papo sobre o cenário e um pouco sobre a estratégia do fundo. Mauro, bem-vindo e obrigado aí pelo espaço, por ter vindo aqui falar conosco. Imagina, prazer falar com vocês. Obrigado, Wellington, pelo convite. É uma grande oportunidade poder estar falando aí com os cotistas aí da Ágora. Eu até comentei antes da nossa início aqui da gravação, né, que eu gosto de conversar com gestor de fundo pela similaridade, né, com o nosso trabalho, uma vez que vocês também estão analisando ali o mercado, mas com estratégias distintas. A gente faz aqui análise para levar para os nossos clientes, né, as nossas recomendações, as nossas percepções, e vocês tomam uma decisão de investimento, estão ali no front com o mercado, tomando decisão, mas de fato com um trabalho parecido. E a gente vem de um cenário, Mauro, que não é tão favorável assim para os fundos imobiliários. A gente tem observou nos últimos meses, principalmente no final do ano passado, primeiro mês desse ano, basicamente, seja o cenário de alta da Selic, depois tivemos o veto presidencial, né, que botou ali os fundos imobiliários numa possível rota de tributação, e isso acabou penalizando bastante a classe de ativos. Para começar esse bate-papo, queria ouvir um pouco de você. Como que vocês, como FOF, acho que diferente, por exemplo, de um fundo de tijolo, um fundo de papel que ele fica mais limitado à atuação, como que vocês estão lidando com esse cenário, pensando em tentar mitigar esse risco, né? esse contexto de uma Selic que penaliza a classe, e se eventualmente vocês estão olhando como oportunidade, como tem sido esse momento, pensando com essa condição, né, de um cenário desafiador para a classe, mas vocês como tomadores de decisão no setor? Eu acho que diversificação. Então, a gente lá dentro do HFOF hoje não tem nenhum setor que represente mais do que 30% do portfólio. Está uma carteira bem diversificada entre teses de ganho de capital e teses de renda. E a gente tem ali de um lado algo como 25% hoje em fundos de papel, que são fundos aí que entregam bons dividendos, garantem uma estabilidade um pouco maior. E, por outro lado, tem ali também uma carteira de tijolo bem selecionada, com bons ativos, com bom lastro e níveis de preço que hoje dão aí uma margem de segurança em função do desconto bem adequado. Então, acho que hoje, nos momentos atuais, você acha boas oportunidades praticamente em todos os segmentos e uma carteira bem equilibrada, eu acho que ajuda a defender momentos assim. Legal. E até dando um passo atrás, acho que eu acabei sendo indelicado no meu começo aqui, mas para o investidor que está chegando agora e talvez não conheça ou o fundo ou até mesmo, né, um pouco mais de detalhe sobre a Red Investments, se você puder dar um panorama aqui geral sobre a casa, sobre o fundo, a palavra é sua. O papo é tão bom que a gente já vai ainda para os finalmente. Mas a gente lá, então, na Red é uma gestora focada em fundos imobiliários. Hoje a gente tem aí algo como 10 bi sob gestão, então uma gestora relevante nessa indústria e que já tem um histórico de atuação muito grande, né? O nosso time foi, por muitos anos, da Red Grifo, do Credit Suisse Red Grifo. A gente teve aí a oportunidade de lançar alguns dos fundos que são aí relevantes na indústria até hoje. A gente ficou na frente da gestão aí de grandes fundos. E de 8, 9 anos para cá, já estamos aí na marca Red, na casa independente. E nesse período a gente conseguiu aí primeiro preservar o time, crescer o time que veio da Red Grifo, do Credit Suisse, que é algo importante em gestão de fundos, né? Você ter uma equipe coesa, com continuidade, e criar bons produtos. Então, praticamente aí as grandes verticais aí do mercado de fundos imobiliários, a gente tem fundos que são referências, fundos grandes, sejam de renda, sejam de desenvolvimento. Então a gente tem ali um viés imobiliário muito grande por estar envolvido no dia a dia desses ativos, e também os fundos de papéis, né? Que são aí os fundos de recebíveis, e no caso o HFOF, que a gente vai comentar hoje aí um pouquinho mais, que é um fundo dinâmico, né, que ele aloca em outros ativos dentro desse segmento, e então está ali a todo momento avaliando quais são as oportunidades e buscando montar uma carteira equilibrada
para ter ali um retorno adequado também. Legal. E pensando aqui que vocês têm, de fato, na casa várias estratégias. Então, como você disse, né, tem tijolo, tem papel. Inclusive, na nossa cobertura, a gente olha para o Red Brasil Shoppings também. É um fundo que a gente acompanha. Inclusive, no caso do Red Brasil Shoppings, está na nossa carteira recomendada atualmente. Mas pensando nesse contexto, né, a gente, de fato, observou no final do ano passado, quando o cenário piorou bastante. E aí tivemos alguns momentos nesse ano que a curva de juros estressou bastante e isso penalizou, mas parece que a gente teve, talvez, o pior já passou para os fundos imobiliários, né? O mês de fevereiro foi um mês mais positivo, mas caminhando também nesse sentido de ser um mês mais positivo para a classe de ativo. Nas discussões que a gente tem tido com clientes, a gente começa a observar um maior interesse aqui para fundo imobiliário, mas ainda com aquela pulga atrás da orelha, porque a gente sabe que o cenário... você olha para a renda fixa, você tem excelentes oportunidades. Para o Ibovespa ele está barato, já faz uns 3 anos que a gente está falando que está muito barato e tem oportunidades com nomes excelentes em níveis de preço muito interessante. Nessas condições, como que vocês estão olhando para cenário, pensando para 25, se de fato é uma janela, é um momento que vocês estão buscando oportunidade para se alocar, mas ao mesmo tempo a gente tem aquele grande desafio, né? A gente até brincou no nosso relatório recente, falando que geralmente o melhor momento de captar, de alocar, não é o melhor momento de captação e vice-versa. Então, nesse contexto, nessa situação, como que vocês estão observando esse cenário? Enxergam como uma janela de oportunidade, mas é uma janela de oportunidade que infelizmente vai se fechar e não consegue aproveitar por uma questão mesmo, né, de mercado que fica difícil de fazer novas emissões. Como que vocês estão observando esses próximos meses aqui a considerar que os dados de atividade têm mostrado que a economia está desacelerando. Isso talvez possibilite que o Banco Central antecipe aqui, talvez não vá até onde o mercado em algum momento precificou os juros, aos 15, 16. A gente ainda tem como cenário base que em algum momento Selic chega a 15, 25 nesse ano, mas talvez a gente tenha que antecipar não uma retomada de corte ou até mesmo rever esse número. Nesse contexto, o que vocês estão pensando, estão observando? Eu acho que você colocou muito bem, Wellington, que realmente hoje a maior parte dos segmentos, né, você conversa com gestores e a janela, o vintage, ele é muito positivo, né? Você tem aí em praticamente todas as classes de ativos um momento aí, um bom ponto de entrada. Mas eu acho que o que faz aí dos fundos imobiliários um ponto muito bom e um diferencial é realmente a relação risco-retorno, né, que você tem. Então, vamos separar aqui entre cota e rendimento. Quando a gente está falando das cotações, é claro que o juros alto, ele machuca, né? Na verdade, o juros alto, ele impacta o preço aí de praticamente a maioria dos ativos de renda variável. Com os fundos imobiliários não é diferente. Então, você tem hoje aí um cenário em que as cotas estão descontadas em relação a valores patrimoniais, valores históricos dos imóveis, inclusive. E, por outro lado, quando você olha do ponto de vista de rendimentos, aí você está falando muito mais relacionado ao dia a dia dos imóveis, à performance operacional. E o que a gente tem é um momento positivo. Eu diria até que pelo momento econômico em que, ao longo aí dos últimos 2 anos, você teve um estímulo grande na economia, o próprio crescimento do PIB aconteceu e enfim, de uma forma positiva, isso se reflete também no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é muito responsivo à economia, seja pelo consumo, que vai se refletir ali no varejo, nos shoppings, ou mesmo a busca por galpões, né, que está muito alta, as empresas com uma demanda grande de melhorar e desenvolver a sua malha logística, até mesmo para o segmento de escritórios, um segmento que demonstrou uma demanda começando a reagir, porque também é muito correlacionado com o emprego. E você teve uma expansão do emprego, né? O nível do desemprego está muito baixo. Então, sem sombra de dúvidas, nós estamos num momento que o resultado operacional das propriedades ele é forte. É isso que faz, inclusive, com que o dividend yield seja muito atrativo, porque de um lado você tem as cotas baratas, do outro você tem rendimentos que seguem performando
de uma forma saudável. E aí, enfim, olhando para frente, o que eu diria é que, claro, a gente tem uma preocupação, né? Porque o Banco Central ele está nesse movimento de subida de juros, esse movimento mais restritivo ele dá uma freada brusca na economia e impacta a saúde financeira das empresas como um todo, né, da população das empresas, e isso tem impactos aí tanto para fundos de tijolo como para fundos de papel. Mas, de um modo geral, a gente acredita que esse movimento ele vai ser menor do que o mercado está precificando. A gente entende aí que, por uma série de fatores, é possível que a gente tenha aí mais uma subida de juros e que a gente termine esse ciclo aí talvez nos 14,25, que seria uma surpresa positiva para os ativos, né? O preço das cotas hoje reflete um cenário de juros subindo ainda mais do que isso. E talvez até a gente chegue aí para o final do ano com uma economia que, de um lado, começa a desacelerar, o que, enfim, por um lado, desaquece um pouco a economia, mas, por outro, dá uma possibilidade aí para o Banco Central iniciar um movimento de cortes e que pode ser muito positivo para as cotas dos fundos imobiliários, né? Então, eu diria que a gente está hoje nesse equilíbrio, né? Que, de um lado, as cotas descontadas, e do outro lado os fundos performando bem, e acredito que tem que ter atenção aí com esse movimento de desaceleração da economia, mas bons ativos e bem estruturados eu acho que vão conseguir passar por esse momento de desaceleração e, sem dúvida, os juros cedendo no movimento que deve acontecer subsequente vai beneficiar as cotas também. Então, vejo o 2025 como uma boa oportunidade para a categoria. Na média, o fundamento ele está sólido, né? O que está pesando mesmo é esse cenário macroeconômico, é juros, quando você traz, né, o valor presente, essas cotas com essa taxa de desconto mais alta, isso que tem penalizado. E a gente não combinou o jogo aqui, vou trazer uma fora do nosso script, porque eu vou te dar uma oportunidade de refutar uma tese que a gente tem defendido. Que recentemente eu ouvi você comentar um detalhe sobre os FOFs, que vai exatamente em cheio com uma opinião que a gente tem colocado no nosso relatório, então acho que vale aqui dar esse espaço, que a gente mudou recentemente na nossa carteira, a gente tinha exposição a FOF e a gente trouxe os hedge funds para a carteira. Essa foi uma estratégia que a gente pensou considerando que os hedge funds eles também alocam em ações e tem outras, né, alternativas para colocar, mas é um produto relativamente novo na indústria. E os FOFs já têm um histórico maior. Queria que você abordasse um pouco aqui essa relação, proximidade dos dois produtos e até para ajudar a mudar a nossa cabeça aqui para que a gente volte a dar mais foco. Embora a gente tenha a recomendação de compra, né, para ambos os FOFs que a gente cobre, na carteira recomendada nesse momento a gente está com hedge fund. Então, dando aí uma oportunidade para refutar a nossa tese aqui nesse momento e defendendo os FOFs. Não, o debate é sempre bem-vindo e esse espaço para poder colocar as opiniões a favor, contrárias, e eu acho que só soma aí para todo mundo poder tirar as próprias conclusões, né? E eu acho que o ponto que a gente enxerga lá dentro da Red é que